Muito bom dia. Hoje é domingo, 4 de maio de 2025. Nós estamos, deixa eu chegar aqui, é isso mesmo, nós estamos na nossa 39ª aula, ou encontro, talvez melhor falar encontro do Clube do Desenho. A nossa tarefa hoje é olhar para os tatus. E eu vou propor uma forma um pouco diferente do que a gente estava trabalhando até agora com relação à trimembração animal. Eu vou querer que a gente olhe um pouquinho através da relação que esses animais têm com o elemento terra. E vou, assim, passear um pouquinho nessa ideia de como é que a gente poderia olhar para os animais e seus movimentos, fazendo uma relação com os 4 elementos, tá bom? Eu acho que pode ser uma coisa bem gostosa para a gente fazer agora. Mas antes eu quero contar para vocês sobre o tatu, porque é óbvio, né? A gente acha que é só um tatu, que coisa fácil, Aí, de repente, a gente descobre que tem um monte de espécie de tatu, e cada um tem uma cara, e tem tatu que é minúsculo, e tem tatu que é gigante. Então, eu queria compartilhar com vocês esse mundo aqui, desse bicho incrível que é o tatu. Então, vamos lá para o nosso PowerPoint. Deixa eu só preparar aqui, está no jeitinho bom para nós. Então, vamos lá. Está chegando. Isso, chegou. Então, está aqui. Na verdade, ele parece ser um bichinho fácil de desenhar, e ele é mesmo. Mas ele tem muita riqueza em termos de detalhes e principalmente em termos de textura. É um mundo para a gente poder aproveitar e se maravilhar. Então, primeiro, vamos localizar ele. Então, ele é um mamífero, né? Ele está aqui na superordem dos xenartros, que é onde estão também tamanduá. Eu tenho um outro texto aqui que vai me ajudar a falar melhor isso. E eles são da família do Dasipodídeos. Então, vamos lá, olha aqui. Xenatra, tamanduás e preguiças, que a gente já olhou para o tamanduá, e vocês vão ver que, às vezes, principalmente o tatu canastra, ele tem essa parte do focinho mais longo, a gente fala, mais um pouco virava um tamanduá. Agora, ao contrário do tamanduá e da preguiça, o que caracteriza o tatu é essa carapaça que ele tem. E essa carapaça é uma proteção imensa, e também a gente usa as camadas que ela tem, as faixas que ela tem, para poder ajudar na classificação dos tatus, tá bom? Então, aqui, ó. A gente conta o número de faixas, e isso ajuda aqui, ó, as faixas. Ajuda muitas vezes a gente entender qual deles a gente está falando. Apesar de que eu vou confessar para vocês que muitas vezes fica difícil da gente saber que espécie que é, porque elas muitas vezes se confundem. Algumas são óbvias, outras não tanto. Mas um pouquinho a gente já começa a conseguir perceber de que bicho a gente está falando. A gente tem 21 espécies de tatu, é um monte, né? E 10 aqui no Brasil. O tatu é um animal que é pertencente às Américas, e principalmente à América Central e América do Sul. Tem só um tipo de tatu que aparece lá na América do Norte. Então, o tatu é nosso. Acho que por isso que foi escolhido para ser o símbolo da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Um mascote. Então, olha só, a gente tem esses vários tipos aqui, e eu vou mostrar agora fotos, e a gente vai chegar um pouquinho mais perto deles, tá bom? Então, aqui, olha, o tatu galinha, eu diria que é o tatu mais famoso, é o que a gente vai desenhar, é o que a gente tem na nossa cabeça, como o que é tatu, e ele tem essa carinha assim, ó. Então, no nosso imaginário, ele é o tatu padrão. Então, esse é o tatu galinha. E muitas vezes eu me confundo com o tatu de 15 quilos, que está logo aqui na sequência. Vocês vão ver que
eles são parecidos. E o que me ajuda um pouco a saber se é um é outro, é olhar para esses anéis aqui, essas camadas da carapaça, e perceber que ela é muito bem definida, muito bem trabalhada, ela é bem nítida. E o tatu de 15 quilos é menos, tá? Então, aqui, ó, nós vamos desenhar essa foto aqui, vamos desenhar essa, e ele tem essa carinha meio triangular. Então, ele, na verdade, é uma bola com vários triângulos, né? Patas e cabeça, rabo, tudo lembra um triângulo. Muito simpático, ele fica de pé, e ele parece um tratorzinho, né? Um tanquinho de guerra. Tá aqui, olha como esse focinho é bem, bem, bem fininho. Tá aqui, esse é o tatu galinha. E depois a gente tem o tatu de 15 quilos. Também a gente tem aqui. Percebem como esse desenho aqui da carapaça é menos nítido? E aqui, olha, ele tem essa parte da frente mais maciça, parece que tem mais massa aqui na frente. Apesar de que aqui a carapaça está bem desenhadinha, né? Mas quando eu olho para os dois, eu não consigo muito separar o que é o galinha do 15 quilos. Mas está aqui, olha, nessa aqui, essa carapaça está menos nítida. Aqui também, olha, aqui talvez dá para entender o que eu quis dizer quando a gente olha para cá. Esse é o tatu galinha e esse agora é o tatu de 15 quilos. Parece que a textura, o desenho não é tão assim, cristalino como o tatu galinha. Depois a gente tem o tatu bola, o famoso, que é o tatu que vira bola quando fica em peri. E o que eu achei interessante é que os tatus que viram bola, eles têm 3 faixas só. São esses de 3 faixas que viram bolinha. Então, tá aqui, ó, apenas o tatu de 3 faixas é capaz de se enrolar. Então, tá aqui. Os tatus, eles têm essas garras enormes e eles andam na ponta dessas unhas, né? Então, eles parecem, assim, o texto falou, parecem bailarinas, mas são bailarinas muito desajeitadas, né? Mas, assim, difícil esse caminhar em cima dessas garras tão compridas, mas elas são necessárias para cavar. Ele é um especialista em fazer buracos. Então, tá aqui um outro ângulo. Então, vocês veem que a carapaça deles vem da cabeça e o rabo também, muitas vezes, é coberto por essas escamas e as patas também. A variação dessa cobertura também vai classificar essas espécies todas. Então, aqui ele bem enroladinho. Interessante a gente prestar atenção como o tatu tem pelo também. Eles podem ser bem peludos, tá? E o nome dessa... Ai, meu Deus, eu preciso voltar para trás, porque... Dessa família, Dasipodídeos, vem da junção de 2 termos gregos que significa pé peludo. Então, a gente assim, ganhar consciência de que pelo também faz parte desse animal, apesar da gente ficar sempre tão focado nessa carapaça, né? E tá aqui, ele é capaz de se enrolar e ficar bem, bem, bem fechadinho. Dá para ver esse processo. E ele vira uma bolinha mesmo. A gente às vezes não conseguir reconhecer que aqui tem um animalzinho. Incrível, né? Dá para ver esses pelos todos saindo de baixo. A gente vai ter o tatu bola do Nordeste. Aliás, esse aqui é o tatu bolinha, tá? Então, o tatu bolinha ele é menor. Então, a gente tem o tatu bola e o tatu bolinha. Que nem aquela música que fala: morreu o meu tatu bola, filho do tatu bolinha. Então, a gente tem essas 2 espécies. E a gente tem o tatu bola do Nordeste, que é bem pequenininho também. Esse jeitinho, ele parece mais um filhotinho, né? Tá aqui ele. Muito bonita essa carapaça aqui, parece casca de abacaxi, parece
o fruto do pinhão, né, do pinheiro, da araucária. E a gente tem aqui o tatu rabo mole grande. Então, a gente vai ter dois tipos de tatu, um grande e um pequeno, que tem rabo mole. Significa que não tem queratina, que não tem essas escamas, essa proteção no rabo. E aqui a gente vê um tatu totalmente imerso no elemento terra. Está aqui, Cerrado, Mata Atlântica. Está aqui, ele é bem alaranjado, ele é mais amarelado. Dá para ver também essas garras grandes que ele tem. Olha como o focinho é mais curto, mais quadrado. Uma outra foto. Aqui também. Incrível essa pata, né? Incrível. Aqui a gente tem o tatu de rabo mole pequeno. Então, também são animais que não têm queratina no rabo e tem essa carinha, não, o focinho não tão comprido e eles são menores. A gente tem depois o tatu mirim, que é o tatu, lembra muito o tatu galinha, olha de novo com esse focinho comprido, mas ele é bem pequenininho, então é o tatu. Outra foto, aqui outra. A gente tem a mulita, que é pequena, dá para ver, um jeitinho menorzinho. Olha as patas da frente pequenas em relação à pata de trás. A gente tem o tatu peba, também chamado de tatu amarelo, e ele tem essa cara fofa. Ele tem algo assim de bichinho de estimação, né? Com com essas escamas mais largas, elas são hexágonos, né? Mas parece que elas encaixam melhor, são maiores, então a gente consegue localizar bem quando a gente vê um tatu-peba. Ele pode ter bastante pelo também, olha só. Ele tem um jeitinho, parece que ele é mais baixo, né? A carapaça não faz essa curva tão grande como um fusca, ele é mais achatadinho. Então, é uma espécie que é mais fácil da gente localizar, saber do que a gente está falando, o que a gente está vendo. Essa aqui também é fácil da gente localizar, o tatu canastra. É o maior que tem. Ele tem essa faixa branca aqui, nessa base da carapaça, que torna ele bastante fácil da gente entender. E aqui, olha, quase poderia ver saindo um tamanduá daqui, né? Ele tem esse focinho que começa a ter uma carinha de tamanduá. Veja como as escamas estão em todo o corpo. Então, ele é bem fácil da gente conseguir reconhecer. E ele é enorme. O tamanho dessas garras. Então, o animal parece que foi mais feito para cavar do que para andar. Aqui a gente tem piche-ciego maior. Então, vocês veem que é um nome já mais espanholado, né? E vocês veem que é mais na Argentina, Bolívia e Paraguai. Então, já tem uma cara que a gente fala, que bicho é esse? A gente não tem tanta certeza se é um tatu, mas está dentro dessa família. E aqui a gente tem o piche-ciego menor, que é o menor tatu que existe, e eu achei lindo isso daqui, também conhecido como tatu de fada rosa, porque ele tem essa carinha aqui. E é muito já longe do que a gente tem no nosso imaginário como um tatu. Mas tá aqui, tatu de fada rosa, parece mesmo uma fadinha, né? Uma fadinha da terra. A gente tem o tatu peludo, também, mas na América Espanhola. E aqui dá para ver bem esses pelos agora nascendo por cima da carapaça.
E a gente tem o tatu peludo de nariz comprido, que é endêmico do Peru. E aqui os pelos são tão grandes, né, que escondem a carapaça. Então a gente quase que pensa que ele não tem proteção, mas tem. Os pelos estão nascendo através dessas placas de queratina do corpo. A gente tem o tatu pigmeu, Argentina e Chile. Então, lembra um pouco o nosso tatu peba, né? Mais achatadinho, bem peludo. Tatu das savanas. E aqui é, às vezes, bem complicado da gente conseguir achar essas fotos na internet com o nome, assim, o nome e o bicho correto. Tem muita confusão, tá? Então, a gente precisa checar várias vezes. Agora eu fiquei em dúvida, né? Porque tatu das savanas, isso aqui está muito diferente disso daqui. Então, deve ter feito alguma confusão na hora que eu estou achando que isso aqui é um tatu bola, ó, com três faixas. Então, o tatu da savana é esse aqui é o nosso tatu bola. E olha que incrível esse tipo de encaixe dessas placas de queratina. Realmente parece uma casca de abacaxi, né? Eu trouxe aqui 2 fotos de esqueleto para a gente poder ter uma noção de como é que essa carapaça, então, ela é realmente uma parte óssea que está por cima do que é o esqueleto, para poder proteger. E aqui dá para ver ele enroladinho. Como é que essas placas aqui se dobram para o bicho ficar escondido aqui dentro. Então, é incrível. Incrível. Muito bem. Então, só para vocês terem uma ideia dessa imensa variação, 21 espécies, é bastante coisa, o suficiente para a gente se confundir, mas também o suficiente para a gente se maravilhar com essa criatividade da natureza, que em cima de um desenho, né, em cima de um protótipo, ela é capaz de fazer tanta variação. E com isso, eu queria convidar a gente agora a fazer uma brincadeira. Até então, a gente estava olhando para os animais nessa trimembração aqui, proposta pelo Wolfgang Schacht. E a gente teria que classificar os tatus aqui como rítmicos, circulatórios, porque eles são carnívoros. Dentro dessa turma aqui, eu diria que eles são, deixa eu ver se eu estou aqui os carnívoros, né? Eu colocaria os tatus aqui na turma dos neurosensoriais dentro do que é o mundo dos carnívoros, porque ele tem um jeitão de corpo em que a cabeça é pequena e a massa atrás é maior. E é isso que caracteriza os neurosensoriais dentro da turma dos carnívoros. Mas eu gostaria que a gente fizesse uma outra brincadeira hoje, que a gente agora entrasse no que é uma observação baseada não na trimembração, mas na relação com os 4 elementos, calor, água, terra e ar. Então, olha só, eu vou propor da gente fazer o seguinte, eu vou deixar essa imagem e vou pedir para a gente fazer alguns traços bem simples para a gente poder sentir a relação que a onça tem com o elemento água. Quando a gente olha para a onça, e a gente trabalhou ela aqui, a gente vê essas curvas, a gente vê algo que parece ondas. Então, eu vou só parar de compartilhar um tiquinho para mostrar para vocês qual que é o convite. Então, a gente não vai desenhar, a gente não vai estar interessado em desenhar a onça anatomicamente ou de uma maneira em que a gente esteja representando a onça, mas esse gesto fluido
que ela vai ter também na maneira como ela se movimenta. Depois, eu vou colocar o que seria, na minha opinião, um representante do ar, que é o lobo-guará. Vocês vão ver como ele é leve, parece que ele é feito mesmo de gravetinhos que bate um vento e ele pode voar. E depois um carneiro, para a gente poder ver a relação de um animal com o calor. Então, eu vou mostrar aqui qual que é a ideia, tá? Então, na hora que vocês estiverem observando a onça, vocês não vão desenhar a onça anatomicamente, mas vocês vão pegar o gesto das curvas que vocês estão enxergando. Como é que aquilo ali está aparecendo? Então, não vai aparecer bicho, vai aparecer o gesto. Depois, com o carneiro, como é que aquele pelo todo eu posso representar com algo? Eu pensei nessas espirais, nesses arames aqui enrolados, que tem a ver com calor. Depois, o lobo-guará, a gente trabalhar com linhas muito soltas, que tem a ver com o ar. E depois a gente chega no nosso tatu, que tem a ver com a terra, tá? E eu vou explicar por que eu achei que era interessante a gente fazer isso. Para poder desenhar o tatu de uma maneira que tenha mais cara de tatu. E eu mostro depois para vocês. Vamos fazer isso aqui antes? Eu vou voltar lá para a imagem. Aqui. Então, peguem o gesto. Como é que a linha que eu enxergo desse dorso, dessa pata, o que ela está fazendo? Então, o nosso interesse, pode até fazer a orelha, se quiser assim, tom, tom. Mas o interesse aqui é perceber como tem algo de fluido. E se vocês imaginam a onça andando, pois quem não tiver vergonha pode fazer isso aqui, ó. Sentir como tem algo de redondo na maneira como ela se move, né? Tem algo de muito é fluido, assim, escorregadio, né? Um pouco, ai, me fugiu a palavra. Não só sedutor, mas também como é que eu caço sem deixar que a minha presença seja notada, né? Então, algo que é disfarçado, que tem que ser fluido para poder acontecer. Então, tentem sentir como é que, para a gente tornar a onça com essa cara de onça, ela precisa ter algo que flui como a água. A linha que desenha a onça tem que ser uma linha água, que se move com essa maciez da água, com essa redondeza da água, né? Sem isso, a gente não tem o gesto da onça. E vocês vão me dizer se já deu tempo, ou se precisam de mais tempo. Vejam como tudo é curva, né? Tudo faz onda. Olha essa linha bonita também do rosto, como faz tom, tom, tom. A gente falou da outra vez, que às vezes lembrava a cobra, né? Dependendo do ângulo que a gente olha, parece que tem algo de cobra, né? Essa sinuosidade, não só das manchas, como dos movimentos também. Deu certo? Posso ir para frente? Pode sim, Pode? Tá. pode. Então, aqui o próximo.
vai ser o lobo-guará. E aí, não sei se vocês sentem, como eu sinto, que tem algo do ar aqui, como o pelo dele se move, né? Essas patas tão finas, que parecem que podem, né, se soltar do chão, ele tem uma leveza. Então, para a gente poder se aproximar do que é o gesto do lobo-guará, a gente pode... E aí não se preocupem com o anatômico, tá? Mas vem com essas linhas que parecem que estão voando. E vocês vão ver que tem algo do lobo-guará que chega quando a gente trabalha desse jeito. Tudo é muito fino, né? Esse focinho que vira uma linha, uma linha fininha. E esses pelos que parecem que foram arrumados pelo ar mesmo. Então, a gente não está interessado na realidade anatômica agora, mas nesse gesto, como se o ar estivesse passando e acariciando esse bicho aqui. E reconhecesse o bicho como algo que tem a ver com ele, ar. Não precisa sair com cara de nada, tá? Para vocês sentirem que tem algo de leve. De novo, vocês vão me dizer a hora que já deu, tá? Só mais um pouquinho. Tá. Deixa eu... E agora, deu? Ok, pode seguir. Tá. Não se preocupem de fazer uma coisa muito perfeita, porque essa não é a ideia, tá? E agora a gente vai para o calor. Eu trouxe aqui primeiro essa foto, porque eu achei muito bonito da gente ver o que seria essa parte mais fina da língua do fogo, quase como esse chifre do carneiro, e essa parte mais da base do fogo, que lembra esse pelo, né? Tem algo na forma, na textura do carneiro que fala desse elemento calor-fogo. E a gente vai desenhar esse daqui, tá bom? E aí, de novo, a gente não está interessado na anatomia, mas como é que eu posso... Eu achei esse jeito de fazendo essas... Esse redondo aqui, assim, ó. Esse emaranhado, que para mim mostra um pouco essa qualidade de calor. O calor é algo que irradia, né? É uma bola que irradia do centro para a periferia. E aí a gente vai um pouco depois puxando para formar o que seria uma cabeça, um pescoço. Vejam como a parte da frente do peito é grande. E, de novo, a ideia não é ser anatomicamente perfeito, mas a gente poder um pouco perceber como o carneiro
E aqui, para Karen, esse é um jeito bem legal da gente estudar também, sabe? Porque poderia ser uma maneira da gente desenhar esse animal na lousa, em que eu não estou trabalhando com linha, mas estou trabalhando com essa superfície de calor. Então, a gente tem duas consciências, a consciência de linha e a consciência de superfície. A gente trabalha aqui principalmente a consciência de linha, porque o nosso objetivo é realmente entrar em contato com a forma do bicho. Estudar mesmo, anatomicamente. Mas depois, a gente pode brincar de transformar esses nossos estudos em representações através da superfície. Aqui seria um exemplo. E através do que seria o elemento calor, por exemplo, né? Pode ser algo bem rico em termos de expressividade, não só a anatomia, mas também a qualidade do bicho, a qualidade anímica, né? Esse foi mais divertido, Lu. É, sabe por quê que foi mais divertido? Porque é superfície. E com a Ah, superfície a tá. gente cresce, diminui, a gente é mais livre com a superfície. Quando a Faz gente tem a sentido. linha, é mais complicado, porque a É linha ela é um verdade. contorno que exige que a gente tenha uma precisão de medida. E a superfície Faz exige sentido. menos isso. Por isso que com as crianças menores a gente dá ênfase nos trabalhos com a superfície, porque é mais fácil. Exige menos julgamento, menos pensar. Verdade. É muito legal a gente entender isso, sabe? Esses dois tipos de consciência, a consciência do contorno e a consciência da superfície. E a gente pode usar isso a nosso favor, sabe? Quando que é melhor um, quando que é melhor o outro. Bem divertido. Nossa, É, fica bem isso. solto. Bem solto, bem solto. Mas dá para fazer isso também com os outros dois bichos, tá? Eu puxei vocês mais para o trabalho com a linha, mas vocês poderiam também fazer um trabalho de superfície. A gente vai parar só porque tem que seguir para o próximo, senão a gente Porque ficaria o tem que dia todo seguir para o fazendo isso. próximo. Deu tempo de fazer? É Deu isso sim, mesmo, porque pode é seguir. muito gostoso. Olha só dar um Muito bom. exemplo para vocês aqui. O lobo-guará, Uhum. eu puxei vocês, né? A minha indicação foi de fazer, cadê ele? Tá aqui. Foi de fazer ele com a linha, né? Pensando, mais ou menos um contorno, mas também poderia ser como a gente fez aqui com o carneiro, sabe? Vocês vão indo, ó, sem preocupação com contorno. Vocês vão indo só com a linha. Linha É virando superfície, verdade. ó. Tá vendo? Superfície. Uhum. Não tem contorno. E daí o bicho começa a aparecer. E aí a gente consegue fazer correções. Porque eu posso puxar para lá, posso puxar para cá. Então, essa consciência de superfície, ela pode aparecer mesmo quando eu estou trabalhando com linhas finas assim, ó. Tá? E pode ser muito divertido também, porque eu não estou agora presa no que é contorno, tá bom? Uhum. Então fica Ok, obrigada. esse convite para poder brincar disso. E aí, quando a gente faz isso, a gente entra no que é mais expressividade do animal. A gente sai um pouco dessa necessidade de ser algo tão preciso para poder ser algo mais expressivo. E depois a ideia é poder juntar as duas coisas, né? Como é que a gente torna algo
preciso e expressivo. E agora eu vou contar para vocês por que que eu pensei da gente trabalhar desse jeito. Quando eu estava estudando o tatu, esse foi um dos desenhos. Não está ruim, mas eu falei assim, ai, tem algo que falta. Tem algo que falta para isso poder ter um gosto mais do que essa ligação desse animal com a terra. E aí eu fiz esse outro aqui de baixo. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Aqui as linhas, elas são mais angulosas, elas não são tão fluidas. A primeira vez que eu fiz o tamanduá, a gente olha para essa carapaça e ela parece uma coisa muito redonda, né? Então eu fui para algo muito fluido. Falei, nossa, isso aqui parece um feijão. E foi daqui que eu parti. Mas depois eu percebi que não estava me convencendo. E a hora que depois eu trabalhei isso, ó, de uma maneira a deixar um pouco mais reto, trazer ângulos, que às vezes o nosso olho não percebe de imediato, sabe? A gente tem que namorar bastante a fotografia para poder perceber que não é fluido como um feijão. Tem momentos de virada, momentos de ângulo, linhas que estão retas e são curvas o tempo todo. E isso, para mim, trouxe uma representação que eu gostei mais do que essa aqui de cima. Então, eu vou pôr um tatu para a gente agora poder olhar para o que seria esse gesto terra. O tatu, ele parece um pouco um tanquinho de guerra, né? Tem algo que é pesado. E a terra, vamos voltar para a terra, ela tem... Está chegando. Esse é um bicho que ele é todo feito para se relacionar com a terra. Ele é um cavador, ele vive em buraco, ele faz buracos que outros animais aproveitam. Ele é feito para se relacionar com a terra. E a terra é esse elemento que, é, quando ela está seca, porque quando ela tem água, ela se comporta como uma mistura de terra e água. Mas quando ela está seca, a gente vê o que ela é de verdade. Ou quando a gente olha para as rochas, né? Mas aqui, olha só como esse craquelado da terra tem a ver com o que é a alma desse bicho tatu. E isso aparece na forma do corpo dele. Então, se vocês reparam aqui nessa carapaça, olha como de repente tem um ângulo aqui, como tem uma linha reta. Olha como isso aqui é reto, depois faz uma curvinha, depois é reto, depois faz uma curvinha. Isso aqui não é uma linha contínua, redonda. Tem essas quebradas. E se a gente não faz isso, o tatu não fica com esse jeito de tatu. Olha como tem. São ângulos, né, que vão aparecendo. Ó, aqui vem uma linha reta, depois ela faz um ângulozinho para fazer essa parte de cima aqui da testa. Tem uma curvinha aqui. Mas se eu faço tudo redondo, eu perco muito do que é o gesto desse bicho, tá? Então, a minha proposta... Ah, deixa eu mostrar isso aqui também, que bonito, ó. Me lembrou muito o pinhão e a pinha. Isso aqui, olha só, esse aqui da esquerda é a carapaça de um tatu. Então, se eu olho só assim, talvez eu nem chamasse isso de um animal, né? Olha como tem a ver com a maneira como as pinhas, ou como aqui o fruto, né, o pinhão, como ele se comporta. E eu achei muito interessante também aqui o pinhão arrumadinho aqui na fruta. Olha esse gesto desse triângulo aqui assim, mais clarinho. Olha como assim, para mim foi, estava estudando muito isso, eu fiquei impressionada de ver como é parecido esse gesto do tatu com esse gesto do pinhão, essa coisa, então, essa ligação com a terra mesmo, porque o pinhão, a araucária, é uma árvore, né, que tem uma relação com o fogo super forte, quando a gente olha para aquelas pontas das suas folhas, mas também com a terra, porque tudo duro, tudo faz creque, creque, né? Esse fruto que ela tem é um fruto duro, é como se fosse uma flor de madeira. Então, muito bonito quando a gente consegue fazer essas relações, né? Daqui eu estou aqui.
Quando a gente olhar também essas placas aqui, que protegem, né, essa queratina, como como isso é feito de ângulos e não só bolinhas, né? Olha só. Se a gente olha, a gente fala, ah, tudo bolinha, mas não é. São hexágonos que são, é, fala, eles não são perfeitos e eles têm formas irregulares, eles são irregulares, mas eles se encaixam dessa maneira interessante, que lembra um pouco como a Terra se comporta. Então, eu coloquei aqui essa foto, porque eu acho muito interessante a gente comparar, né? A gente olha esse camundonguinho aqui, como tudo tem essa coisa fluida e redonda. Se eu não trouxer isso para o camundongo, eu perco um pouco do que é o gesto dele. Mas quando eu vou para o tatu, eles estão na mesma posição. Olha como a gente tem essa reta aqui, muito mais importante. Essa carapaça não permite que o tatu se comporte como água. Ele tem que se comportar como terra. Então, deixa eu só achar onde é que está. Nosso próximo, já vou deixar aqui ó, na boca, depois para a gente desenhar. Mas eu quero só mostrar para vocês. Vamos fazer a brincadeira do tatu, então, porque ele é o nosso convidado de honra, né? Então, a primeira coisa, eu queria que vocês fizessem só a linha terra, tá? Não vou pôr a foto do tatu ainda, mas como seria a gente vivenciar, já que esse é o nosso assunto de hoje, então, como é que eu faço uma linha que tem gosto de terra, percebe? Isso aqui, ó, tem gosto de água. Quando a gente desenha uma linha água, a gente está fluindo, a nossa mão tem que fluir. Quando a gente desenha uma linha terra, a gente tem que fazer paradas e ângulos, e a gente tem que caprichar na intensidade também, tem que ter algo de peso na linha. Ela não pode ser leve como uma linha ar, ó. Uma linha que brinca com a diagonal, que é levinha. Essa é a linha ar. Aqui é a nossa linha terra, tá? Então, a ideia... Aliás, eu vim para o lugar errado. Eu queria que fosse esse aqui, ó, tá? Esse aqui tem uma cara mesmo de tanque de guerra, ele é bem... Esse aqui é o nosso tatu de 15 quilos, tá? Ele tem essa parte da frente bem maciça. Então, olhem para ele e venham, sem necessidade de transformar isso aqui em um tatu de verdade, mas um tatu de verdade no sentido assim, ai, meu Deus, essa frase não ficou boa. Um tatu que seja anatomicamente perfeito, mas brinquem, como é que eu posso representar isso, ó, em linhas angulosas, tá? Depois, se vocês sentirem que tem alguma parte que precisa ficar mais redonda, dá para fazer. Mas vamos começar essa busca aqui com o que é a linha terra. Essa linha que vai privilegiar ângulos e a reta. Depois eu quero trazer um redondinho, eu trago. Mas esse redondo, ele tem que nascer dentro do que é a qualidade da terra, tá bom? Porque aí a gente se aproxima mais do que é a qualidade desse animal. E aqui tem do lado essa foto bem bonita, né? Também é legal. Eu vou colocar depois lá no nosso grupo do Facebook. Vocês podem só desenhar esse craquelado. Esse é um estudo maravilhoso da linha Terra, que é essa linha de ângulos. Nenhum outro elemento, nem o fogo, nem o ar, nem a água, vai se comportar desse jeito.
com ângulos e com retas. Esse é o nosso elemento terra, tá? E aí vocês vão me dizer se deu certo, se eu posso ir para frente. Por mim, pode seguir. Pode? Então tá. Pode. Se alguém achar que está apertado, me avisa, mas aí eu vou para frente. Nós vamos, então, colocar nossa mão na nossa, com o tatu propriamente dito. Então, essa aqui vai ser a nossa imagem, mas eu quero antes mostrar para vocês quais são os passos que a gente vai seguir, tá bom? Então, nós vamos começar com o feijão. E nós vamos começar com o feijão redondinho mesmo, tá? Então, vamos começar. Cuidado na hora de colocar, eu já vou voltar para a foto, tá bom? Só vou mostrar como eu gostaria que você trabalhasse. Cuidado na hora de colocar o bicho, porque não sobra espaço para o rabo. Se a gente faz ele muito grande aqui, o rabo ele é enorme, então a gente tem que ter essa vontade um pouquinho de comprimir, ou se for necessário, ó, faz o que seria um risquinho para a cabeça é pequena, pois deixa um espaço aqui, ó. Não estamos desenhando nada, estamos só marcando espaço. Isso aqui poderia ser o corpo, isso aqui é o rabo, tá? O rabo é bem grande, senão não vai caber. A gente não consegue deixar de se entusiasmar com o corpo e esquecer que tem um rabo comprido. Então, dentro desse espaço que a gente reservou para o que é corpo, primeira coisa, nós vamos fazer o feijão. O feijão, nós vamos fazer redondo, depois a gente traz os ângulos. Esse feijão, ele tem que ser um pouquinho menor na frente e um pouquinho mais largo atrás, tá bom? Então, ele não é simétrico. Ele é realmente como um feijãozinho. Menorzinho aqui, maior aqui. Depois, nós vamos procurar os triângulos, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Como é que é o triângulo? Ou aqui. Pode dar uma quebradinha no triângulo, mas... E não copia agora o que eu estou fazendo. Vocês vão olhar a foto, tá? Então, isso aqui é meio uma cara de triângulo. Vocês vão ver que as patas são triângulos também. Dois triângulos encaixados um dentro do outro, assim. Então, nós vamos, de uma maneira bem solta, colocar esses triângulos. O rabo também é um grande triângulo. Prestem atenção, porque o rabo é largo aqui, tá? E prestem atenção nos espaços negativos na hora que a gente está fazendo isso, tá bom? Porque o espaço negativo é o que vai dizer se aonde vocês estão colocando as coisas, se isso está no lugar certo. Reparem se os espaços entre rabo e perna, entre perna e perna, entre perna e cabeça, se isso está de acordo, tá bom? Vamos fazer isso primeiro, depois a gente vai fazer o que é contorno com os ângulos que a gente acabou de estudar. Mas primeira coisa é isso, tá bom? Então vamos lá para a foto. Então, primeiro buscando essa forma. Planejando onde que fica o rabo, né, o espaço, e aí buscando a forma do feijão. Reparem como ele é menorzinho mesmo na frente, um pouquinho mais largo atrás. Não se preocupem com todos os detalhes da cabeça, façam um grande triângulo. E pensando, né, a consciência nos espaços negativos, vão colocando esses triângulos todos que vocês estão vendo. Pode ser interessante, ó, esqueci de falar isso, marcar já o lugar das faixas. Não precisa fazer as faixas todas ainda, mas marcar aonde essas faixas estariam no corpo, porque vocês vão ver que as patas saem desse lugarzinho aqui, ó,
onde essas faixas começam, né? E aqui eu já vi que meu corpo ficou pequeno, o outro quer aumentar um pouco. Eu vou comer um pouco do meu rabo, não faz mal. Então, essa é a hora, lembrem isso para sempre, tá? Esse momento agora é o momento em que a gente checa as proporções. Então, eu não preciso acertar, eu não preciso fazer perfeito, eu não preciso ter certeza. Agora não é hora de ter certeza. Eu mostro para vocês a hora que a gente tem que ter certeza. Agora é a hora de estar procurando, de estar tateando. E na hora que eu estou tateando, eu posso mudar aquilo que não ficou certo. Quando eu tenho certeza de uma coisa e falo, né, faço essa certeza no papel, eu não posso mudar depois, é muito mais difícil. Então, aqui é a hora de estar procurando, tateando, brincando com a forma. Vocês vão ver que a parte mais alta dessa curva aqui de trás não está bem no meio, ela está aqui um pouquinho mais para trás do corpo, tá? Isso é bem importante. Porque ele não tem essa simetria que a gente acha que tem. Ah, tá, pensem como blocos mesmo, tá? Estou vendo um triângulo aqui, a pata de trás. A gente pode enxergar um triângulo aqui assim, ó, que depois se encaixou num outro triângulo, tá vendo? Ajuda quando a gente pensa, ah, eu estou vendo um triângulo encaixado em outro triângulo, do que eu falar, ah, eu estou vendo uma pata que não estou entendendo direito como ela é. Depois a gente vai trazendo o detalhamento, tá? Olhem os espaços negativos, vejam como essa pata traseira que está na frente, vejam, se eu traço uma linha aqui no chão, ela está bem mais para frente do que as outras, tá? Ela está mais embaixo, as outras estão mais para cima. Foi importante a gente conseguir trazer isso. A cabeça é pequena. É bem pequena em relação ao corpo, tá? Eu me entusiasmei aqui, eu vou ter que... Ele é bem fininho. E o rabo é bem largo quando ele sai ali da carapaça, ele é largo. Depois ele afina bastante, mas ele é largo. Então, eu quero saber se essa primeira fase deu certo, sem grandes detalhes. Vocês conseguiram chegar até aqui, se vocês têm dúvidas. Posso pedir para vocês mostrarem para mim um pouquinho? Queria dar uma olhadinha no que vocês estão fazendo. Pode ser? Quem se aventura? Emília? Deixa eu te fixar aqui. Tá tão clarinho, amada, não consigo ver. Ah, agora foi, agora foi. Ótimo, ótimo, muito bom, Emília. Isso aí, muito bom. Isso, tá ótimo, perfeito. Quem mais? Paula. Isso, ok, ok, joia. Quem mais? Marise.
Isso, Ok. ótimo. Ai, vocês são tão obedientes, vocês fizeram tudo que eu mandei mesmo. Sônia, isso, ótimo, ótimo. Tá. Eliane, isso, ok. Eliane, você vai ver depois que a cabeça é um pouquinho menor, tá? Ela tá muito larga, ela vai ser Tá. um pouquinho mais fininha. Eu já vou voltar ali a foto. Clarice, Eu só anotei hoje, tá bom? Ó, eu tá e as minhas bom. anotações. Eu faço, Tá tá bom? ótimo, querida. Do jeito Eu que tô for bom para você. gripada, eu só anotei. Tá bom, tá bom. Sônia, tá aqui. Pode mostrar, Sônia, querida. Isso, ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Fê, deixa eu pegar você aqui. Isso, isso. Fê, você já foi para a linha terra, né? E aí, olha só, ficou um pouco reto demais. Tenta depois, ó, deixa eu te mostrar aqui. Faltou um pouco essa curva aqui embaixo, tá? Então, você pode começar com o feijão redondo e depois trazer. Não tem problema, Rosa, não tem problema. E depois você traz o acento da linha terra, tá bom? Para não perder um pouco desse gesto curvado que a gente vai ter aqui. Então, olha só. Agora, nesse momento, eu não sei se eu deixei de olhar alguém. Desculpa, tem alguém que queria me mostrar e eu não vi? Tudo bem? Vou para frente. Então, quem? Juliana, tá aqui. Pronto, Ju. Isso, ótimo. Muito bom, perfeito, perfeito. Então, olha só, nós vamos agora fazer o seguinte, deixa eu fixar minha mão aqui, e agora nós vamos trazer. Não, peraí, não é isso que eu quero fazer, peraí. Eu não quero ainda levar vocês para lá. Quero mostrar aqui para vocês verem. Ó. Agora, em cima do que a gente fez aqui, a gente vai trazer detalhes e vai trazer a linha terra, tá bom? Então, agora eu vou fazer, ó. Eu percebo que isso aqui é mais reto, não tão redondo. Aqui, posso fazer uma coisa arretadinha aqui, porque nós vamos fazer depois as faixas, tá bom? Aqui também, vocês vão ver que tem algo que tende para ser uma linha reta. Aqui agora tem uma curva bonita, mas aqui depois eu posso trazer um certo ângulo. Então, vocês vão estar olhando e falando, aonde que eu estou vendo o ângulo e aonde estou vendo alguma coisa que pode ser mais redondo, tá? Mas lembrando de trazer realmente esse gosto do que é terra para o bicho. Então, a gente transformou aquilo que era um feijão redondo, fluido, para algo que tem mais uma relação com a terra. Aqui a gente tem 8 faixas, então eu posso dividir e ir dividindo na metade para achar essas 8 faixas aqui, tá? E aqui elas vão ter esse ângulozinho, ó. Tá? Como que elas saem e vão formando essa beiradinha aqui. Faz assim, sai e entra. Depois aqui embaixo, ó, sai e entra, sai e entra. Bom? E aqui a gente pode ir para o rosto. Onde que eu tenho aqui uma testa em que é uma linha reta? Depois, como é que isso desce? Fazendo uma leve curva para dentro. Como é que é aqui embaixo, que é uma linha reta assim? Tá? Então, a gente vai. Nós já temos as proporções corretas. Então, agora é a hora de ir trazendo detalhes. Depois, eu vou fixar a cabeça para a gente trabalhar olho, boca, orelha, tá? Então, não se preocupa com isso agora. E só uma última coisa para mostrar para vocês, ó. Aqui, no rabo, ele tem uma leve curvinha aqui. Mas ele vai se encontrando aqui na beiradinha com essa linha bem reta, tá bom? Então, eu vou voltar aqui a foto. Lúcio, posso fazer uma pergunta? Mas, por favor, Então, é o caminho contrário do que eu fiz. é, Tá, sabe deixar por mais quê? orgânico agora e Então, depois ir para esse. Tá. é. Depois, Fê, dá para fazer sem fazer o redondo antes. Dá para ir pro
já direto para a linha, qualidade da linha terra. Mas se eu não entendo primeiro aonde que eu tenho algumas curvas, talvez fique difícil, tá? Então, começar com o que é orgânico, com o que é mais cósmico, tudo que é cósmico é mais redondo, e depois a gente traz a qualidade da terra aqui para cima, tá? Então, é uma maneira de fazer esse bicho encarnar. Quando ele está redondo, ele é mais desencarnado, quando ele ganha esses ângulos, ele se encarna como tatu. Bom? Então, tá aqui. Então, é hora. E assim, se a gente não tem essa consciência da qualidade da terra que está aqui dentro, a gente pode não perceber, como eu não percebi no começo. Eu tratei o tatu como se ele fosse só redondo, e não é. Mas é um certo esforço que a gente tem que fazer para, por exemplo, perceber que aqui, ó, tem um pouco um ângulo, tá vendo? Tem um ângulo aqui e aqui. Isso aqui é mais reto em relação a isso. Senão a gente não chega nessa qualidade legal, tatu. Porque como forma, ele não é muito exigente, né? Mas para ele ganhar, então, essa coisa maravilhosa, a gente precisa enfatizar essa qualidade. Então, eu cheguei nessa conclusão e de que lindo que é a gente olhar para os bichos através do elemento que vive nele, né? Água, terra, calor e ar, por causa do tatu. Eu não tinha pensado nisso antes. Mas ele que me obrigou a falar, né? A pensar desse jeito, como se eu tivesse falado, escuta, mas você não está me olhando direito. Está me olhando do jeito que você acha que eu sou, mas eu não sou assim. Então, foi uma conversa muito interessante que nós tivemos. Ele me ensinou muito. E essas linhas da carapaça, eu não preciso fazer elas muito fluidas, sabe? Eu posso fazer elas uma coisa um pouco mais. É uma, tem uma fluidez, mas eu posso também trazer essa coisa de uma linha mais. Um pouquinho quebradinha, né? E aí vocês vão me dizer quando que já deu para, assim, transformar essas linhas todas que vocês fizeram nessa qualidade terra, porque daí eu vou dar um zoom na cabeça para a gente fazer olho, boca e orelha, tá bom? Só mais um pouquinho Tá para bom, mim. tá bom. Sim, 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 espero, claro.
Obrigada. Ah, tá. Que atrapalha é que eu fui mexer na base e aí atrasou tudo. Mas não tem problema, não tem problema. Nós temos tempo. Tranquilo, Eu não obrigada. quero atropelar vocês, eu minha vida. Mas eu consigo ver, olha que nem pratico muito, mas eu consigo ver a evolução das primeiras aulas para agora, sabe? A coisa está andando Sim. mais leve. Mas é impressionante mesmo, porque o Incrível, pouquinho né? que a gente faz é muito. É mesmo. E faz uma diferença, Faz, nossa. porque a nossa observação vai ficando mais aguçada. É tão bonito isso. Bem isso. É, a gente compara com a criança aprendendo, né? A gente vai vendo no dia a dia, Sim, mesmo como mãe, como, enfim, só sim, observando. É incrível isso. sim, maravilhoso. É. Deixa o sapato muito pra frente. A parte de cima dessas, vamos chamar essa parte central dele, que são uma espécie de listras, Sim. elas são meio que serrilhadas em cima, né? É, elas vão encaixando uma dentro das outras, então fica com esse Ah, jeitinho, né? Quando eu tenho é essa, verdade. isso vem e forma uma pontinha, né? Como que uma vai Isso, encaixando na outra. Forma bem essa isso. ponta. Que dá a impressão que funciona como uma mola, sabe? Que abre e fecha, né? Sim, Dá a impressão que exatamente. acontece isso. Mas eu acho que acontece mesmo, Marise, porque olha só, isso tudo é duro. Se a gente não tem essas faixas, Ah, ele não tem como claro, se movimentar, né? E claro, depois claro. eu volto a colocar o esqueleto para vocês, dá para ver como são placas. Faz São sentido, placas claro, que vão claro. se sobrepondo para justamente poder ter uma certa mobilidade. Porque não é muita mobilidade que ele tem, né? Se a gente Como o voltar tatu ali. bola, né? Que ele vai, ele se fecha e se Exatamente, abre, né? É, faz exatamente. sentido. Ah, meu Deus. Então, Olha só. são placas que assim, deslizam umas sobre as outras, né? Para ele poder Hum, fazer movimento. claro, claro. Tá certo. Bem isso. É muito bem bolado, né? Então, literalmente, Agora que eu bem isso. percebi. Ai, que ótimo. É Literalmente, bem muito bem isso. bolado. São 8, então será. Eu tenho que desligar o microfone que eu tenho mania de falar comigo. Aí as Tá. pessoas vão tá louca. Posso colocar a cabeça? Pode? Pode, pode. Antes, eu vou Ai, só. pode esperar só um Ah, pouquinho, espero, espero, Opa, espero, espero. só um pouquinho. Sim, sim, espero. Me avisa, tá? Quem já terminou, não vai ainda para olho e orelha, tá? Começa a brincar, ó, dá para brincar com a textura, tá bom? Então, dentro aqui que são essas cintas, a gente pode fazer divisões bem simples, assim, ó, tracinhos. Vocês conseguem ver minha mão trabalhando? sim, Vocês podem só fazer tracinhos assim, ó, para fazer essas divisões, e depois vocês fazem como se fosse um dentinho, assim, ó. Não precisa ser muito perfeito, tá? E não precisa preencher tudo. Se quiser, pode escurecer ali na base, para esses dentinhos aparecerem mais claros. E se a gente faz só um pouquinho, acho que, não sei se vocês conseguem ver aqui, se a gente faz só um Pronto, pouquinho, a Lu. gente dá uma indicação do que está acontecendo ali na carapaça, sem ter a verdade. necessidade de preencher tudo. Quer preencher tudo? Pode, claro, mas demanda um certo tempo. Então, se a gente não tem esse tempo, a gente pode só indicar um pouquinho.
A gente faz só. Só mais uma coisa, essas faixinhas aqui no meio do corpinho, elas são regulares, ou seja, são do mesmo tamanho? Não, né? Não, elas são irregulares, Variam. tá? Ah, É. tá. Então, vou Então, justificar o que eu mais fiz ou aqui. menos a gente percebe que tem um padrão, mas elas não são absolutamente regulares. É, realmente, Isso que é olhando o bem, é bonito, verdade. tá? Na Tá, natureza. ok. Ela sempre vai estar variada. Tá certo. Pronto, Lu, eu já terminei. Terminou? Então vamos lá, vamos para o Já. rostinho dele. Só que eu quero antes mostrar uma cosita para vocês, porque aí ajuda na hora que vocês forem observar o que que vocês estão observando. Vou fazer aqui desse lado. Opa, aqui. A orelha, olha só. O que que a gente está enxergando da orelha? A gente está enxergando um pedaço fora, um pedaço dentro, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, o pedaço de dentro e depois essa linha aqui, olha, ela como se fosse uma folha. Ela faz essa curva e a gente passa a enxergar o que é o lado de fora, tá bom? Só para vocês, na hora de desenhar, não se perderem. Então, ó, é importante essa curva aqui assim. O que está para cá é lado de dentro, o que está para cá é lado de fora, tá bom? E vocês vão ver que o olho, ele é bem pequeno, ele é bem pequeno. Ele tem essa forminha aqui assim, ó, tá? Curvadinho aqui, reto embaixo. Cuidado, porque a gente vai querer fazer um olho enorme. E ele não é grande, tá bom? É, como eu tive que ampliar a foto, ela ficou um pouquinho desfocadita, mas eu acho que vocês conseguem ver. Então, achem primeiro essa linha aqui, ó. Vocês conseguem ver o mouse na tela? Marquem primeiro essa linha que separa o que é a parte com essas escamas aqui em cima dessa parte mais mole aqui embaixo, tá bom? Em cima dessa linha, depois vocês acham aonde está o olho e aonde que tem que ir a orelha, tá bom? Porque essa linha que vai, é em cima dessa linha que o olho vai se colocar, tá bom? Percebam que a hora que a gente coloca essa linha, como o rosto já ganha uma certa carinha de tatu. E ali a gente tem essa... Em cima dessa linha a gente tem um pouco mais para cima a gente tem a orelha. Reparem como tem um contorno nesse olho, tá? A gente tem duas linhas, né? Uma do olho e depois uma outra que repete esse formato. Como se fosse uma pálpebra dura, né? Mas vale a pena fazer, tá bom? Isso também é dica. Olha como fica pontudinho no nariz. E com a boca a gente percebe só uma leve entradinha, né? Tem só aqui uma leve quebradinha aqui, assim, ó, que mostra que a boca tá abrindo aqui atrás, tá? E aí, quem terminar, pode começar a fazer um pouquinho também essa brincadeira dessas placas. Pode começar a decorar. O tatu, ele é todo decorado, né? Ele é muito enfeitado.
Você me avisa na hora que deu, tá bom? Tudo bem? Eu queria dar uma dica da decoração, de como fazer essas placas. Vamos lá. Pode ser? Pode, por mim pode. Tá. Então, olha só. Bom Não dia, sei se é o claro que melhor sim. jeito, mas foi o jeito que eu encontrei, tá? Então, como é que eu posso trazer um pouquinho desse gosto aqui, dessas placas de queratina? Então, não dá só para eu fazer meio de qualquer jeito, porque tem uma lógica na maneira como elas se colocam. E então, quando a gente olha, quer ver se eu tenho aqui. Elas estão numa sequência, tá vendo? Mas não é uma grade vertical, horizontal. Ela tem uma certa espiral aqui, na maneira como ela se coloca, como o miolinho lá do girassol tem uma certa lógica em como que essa espiral se coloca. Então, o jeito que eu achei que ia funcionar é esse, tá? E depois, se alguém descobrir outro melhor, melhor ainda. Ó, eu fiz primeiro algumas linhas verticais, tá? Uma grade aqui assim. Depois, na hora de colocar as horizontais, eu fiz isso com uma inclinação, tá vendo? Para trazer um pouco dessa movimentação que tem. Não é uma coisa dura, vertical, horizontal, tá? Eu fiz curvado para cá e curva. Quando eu venho de cima com a curva de cima, venho de baixo com a curva de baixo, elas se encontram mais ou menos reta, uma reta aqui no meio. E aí a gente coloca o que seriam
esses hexágonos de uma maneira bem irregular, tá? E vocês vão ver aqui embaixo, por causa da perspectiva, vai ser menorzinho. Vocês podem fazer mais fininho aqui embaixo. Aqui na beiradinha tem um acabamento maravilhoso aqui assim, ó. Bem bonito de ver. E aqui a gente vai encaixando, então, esses hexágonos bem irregulares e a gente pode escurecer entre eles, tá? Então, quem depois quiser, pode brincar de decorar o tatu, tá bom? Tá no vídeo. Então, eu não preciso desenhar tudo se eu não quiser. Eu posso mostrar um pedacinho e o observador entendeu o que é que ele está, né? O que é que esse bicho está querendo mostrar para ele. Agora, quem tiver a possibilidade de ir até o final, mais legal ainda, tá? Não pode ser de um jeito. Eu vou anotando. Isso aqui é algo que eu estava estudando antes de estar aqui com vocês. Então, marquei as coisas que eu errei. Pode ser legal também, né? A gente ir contando para a gente, ó, aqui tinha que ser mais aberto, aqui ficou muito largo, tinha que ser mais fino. Então, é um jeito da gente também ir. A nossa cabeça depois ajudar ao olho a perceber o que foi que ele estava enxergando, tá? E aí, quem quiser mostrar, mesmo que não tenha terminado, o nosso tempo tá dando. Eu adoraria ver um pouquinho o que foi que aconteceu. Não faz mal se não terminou. Aqui, Eliane, deixa eu olhar. Isso, legal. Isso, muito bom, excelente, está lindo. Muito bom, Li. Gostei muito de você falar isso. Vou levar para minha semana. Brincar de decorar tatu. É, não é? Que delícia. Isso, Cecília, muito legal. Olha como é importante esses acentos escuros da linha, percebe? Como essa linha, quando ela ganha essa força do escuro, como o bicho dá essa encarnada de tatu, né? Muito legal, Cecília, ótimo. Então, não dá para ser uma linha leve, fluida o tempo todo, ela precisa ganhar um certo peso. Paula, isso, ok, ok. Lindo, Paula, tá com uma carinha de tatuí, um tatuzinho mais fofinho, tá muito legal, muito bom. Quem mais, Emília? Isso, legal, ótimo, excelente. Isso aí, excelente, muito bom. Gabi, querida, você está aqui. Deixa eu ver o da Fernanda. Isso, Fê, ótimo, muito bom, excelente. Esse teu rostinho tá um rostinho de tatu canastra, muito lindo. Gabi, tem uma coisa para me mostrar? Posso mostrar. Tô feliz de estar aqui. Ah, que delícia. Saudade, querida. Deixa eu virar aqui a câmera do celular. Peraí. Isso, ótimo, ótimo, muito legal. Ai, que lindo! Onde termina a terra e começa o tatu, é isso mesmo. É isso mesmo. E se a gente leva um pouco da terra para o tatu fica com cara de tatu, né? Essa é a grande sacada. Oi, Ju. Isso, ótimo. Legal, legal, Ju. Muito bom, muito bom. Você pode depois, em alguns lugares, na própria linha, isso talvez eu não sei se eu tinha que ter falado para outros, mas assim, me ocorreu agora com você, Ju. Na própria linha, deixa eu fixar aqui minha mão. E aí serve para todo mundo, tá? Deixa eu pegar outro lápis, tá vendo? Lápis vai ser melhor.
Na própria linha eu posso ter forte e fraco, sabe? Eu posso ter uma linha fina, que fica, uma linha que fica leve num pedaço, depois forte no outro, ou grossa e fina, sabe? Isso aqui ajuda muito a trazer essa coisa dura do tatu, tá bom? Oi, Lívia. Deixa eu te achar aqui. Oi, Lu, Oi, dá querida. pra ver? Isso, dá para ver. Ah, você fez o rostinho. Que lindo, querida. Muito Eu bom. achei ele bem parecido com o cavalo, Com um porque anda na cavalo? ponta da unha e tem Ah, esse tá. rostinho comprido, né? Aham. Ah, que E aqui interessante. atrás ele menor, ó. Tá, legal, legal. Ótimo. Obrigada. De nada. Então, olha só. É legal se vocês reparam na como é que esse bico aqui ficou. Se ele ficou mais pontudo ou um pouco mais redondinho. Conforme isso vai mudando, ele vai virando uma outra espécie, né? Então, se esse bico ficou mais largo, ele pode ser um tatu canastra. Se ele ficou mais redondo, ele pode ser um tatu peba. Se ele ficou bem fininho, pode ser um tatu galinha. Tá bom? Então, é interessante se vocês reparam o quão fino que ficou esse focinho, tá bom? Mais alguém que eu não vi, quer mostrar? Sônia, deixa eu te achar aqui. Isso, ótimo, ótimo. Muito bom, excelente. É um bicho querido, né? Aqui, Marise. Vamos lá. Isso, excelente, excelente. Muito bom, muito bom. É isso aí. É um bicho generoso, ele não traz algo. Eu acho a onça, por exemplo, mais difícil. Eu sofri mais para desenhar onça do que para desenhar o tatu. Tem algo que é divertido, tem essa brincadeira da decoração, essa linha que pode ser forte, fraca, grossa e fina. E ele tem essa carinha simpática, né? Então é um bicho gostoso da gente chegar perto e desenhar. Luciana, tem uma Oi. palmeira do Cerrado que é o buritizeiro, né? Ah, E a casca do fruto do buriti, ela tem muito esses encaixes também, e a coloração vai para o alaranjado, né? Me lembrou muito. E ele me trouxe muito uma sensação de estrutura de casa, né? aham, De uma certo, grande casa. certo, Né? perfeito, porque é mesmo, né? É mesmo uma grande casa. Ótimo. Eu vou procurar a casca do buriti para dar uma olhadinha. Eliane, obrigada. E eu acho que vai ser muito legal a gente estudar agora o caranguejo, porque o caranguejo também tem uma carapaça, mas é um bicho da água. Então, como que será que vai se dar esse encontro de terra, água nesse bicho? E eu acho que então vai ficar bem redondinho a gente na próxima vez olhar como é que isso vai acontecer, tá bom? Então, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham olhos agora para ver escamas e cascas em muitos lugares, tá bom? Até a próxima, então. A gente se vê em julho. Obrigada, Lu. Tchau, Amei querida. la proposta de los, Oi? amei la proposta de los elementos. Olha Ah, aí. então, é Ai, Luci- legal, né? Deixa eu ver aqui, Cecília. Levanta um pouquinho, querida. Ah, que legal, que legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. É isso aí. E esse é um jeito muito legal também da gente se aproximar dos animais. Não só através da terminação, mas através de como é que eles se ligam com esses quatro elementos. É uma ajuda enorme para a gente trazer expressividade. Vocês viram a diferença? Quando a gente faz uma linha terra em cima do tatu, ele vira tatu. Então, como é que eu posso trazer uma linha calor depois em cima de um carneiro, para ele virar carneiro? Senão ele é só um contorno de linha. Como é que eu trago a expressividade do bicho? A gente tem que trazer essa qualidade dentro da linha, para a linha poder
também está conversando com o bicho, senão é só um contorninho, um desenho meio mortinho, né? A expressividade vai vir disso, tá bom? Então, que vocês tenham um ótimo domingo e, para quem é mãe, ótimo Dia das Mães no próximo domingo, tá bom? Também. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Beijo, Lu. Beijo, querida. Obrigada, Obrigada, Lu. Lu. Meus Obrigada colegas. pela presença. De Obrigada, bom. Associação Saga.